sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Priscila Hort e nós estaremos juntos agora todas as terças e quintas-feiras com o programa Vida e Saúde. O programa Vida e Saúde vem trazer para você informações sobre saúde e também informações sobre crescimento pessoal, né? Vida e saúde. Então sejam todos muito bem-vindos. E a história que eu vou contar hoje para vocês é sobre o velho da aldeia. Então era uma vez um senhor que era muito amargurado. Ele reclamava de tudo e de todos. Ele tinha seus 79 anos e nunca foi feliz. Ele reclamou muito e era sempre uma pessoa muito difícil. Um certo dia, ele fez o aniversário, fez os 80 anos e ele simplesmente mudou. Ele parou de reclamar. Todos ficaram muito admirados. O que aconteceu? E foram perguntar para ele. Aí ele disse: eu passei anos da minha vida procurando a felicidade e eu não encontrava. Aí, quando eu fiz meus 80 anos, eu resolvi parar de procurar. E ela simplesmente aconteceu. Moral da história é para você que procura muito por algo, relaxe, fique tranquilo e espere que as coisas boas elas vêm. Então sejam todos muito bem-vindos a este programa. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Yuri Pereira dos Santos, que é médico neurologista. Seja bem-vindo, Dr. Yuri, ao programa. Olá, Priscila. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo e falando sobre um assunto tão importante quanto esse. Com certeza. Então nós vamos falar sobre enxaqueca hoje. Doutor, existe muita procura em seu consultório de pacientes com enxaqueca? Quais os tipos de enxaqueca que tem? Certo. Um grande número de consultas são em decorrência de dor de cabeça, certo. Não necessariamente enxaqueca. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, um tipo de cefaleia. Perfeito. Muito prevalente. Um grande número dos pacientes com dor de cabeça apresentam enxaqueca. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça caracterizado por dor geralmente unilateral, de um lado da cabeça, latejante, com outros sintomas associados. Por exemplo, fono e fotofobia. A luz incomoda, o barulho incomoda. E essa crise de enxaqueca geralmente tem uma intensidade moderada a forte, que limita, que impede o paciente de continuar suas atividades, de continuar trabalhando. O paciente tem que ir lá para um quarto escuro, ficar trancado, sem barulho. Então, é uma dor limitante, né, que acaba causando isso. Então, essas são as características de uma enxaqueca. São as principais características. A gente pode ter enxaqueca com e sem aura. A aura é uma outra condição que pode estar associada à dor de cabeça. Essa aura pode ser visual. Por exemplo, o paciente vê estrelinhas, vê pontos brilhantes, a gente chama isso de escotoma, linhas em zigue-zague, linhas coloridas. A aura pode ser sensitiva, formigamento no braço, na perna, na face, e pode ser inclusive motora. Por exemplo, o paciente perde força no braço, na perna, em algum membro, durante a crise de dor de cabeça. E essa aura, ela sempre é acompanhada da dor, né? A gente tem algumas situações, a maioria das crises, a maioria dos pacientes, eles não têm enxaqueca com aura, eles têm enxaqueca sem aura. Mas a gente pode ter uma condição que a gente chama aura sem dor ou aura sem enxaqueca, mas isso é muito incomum. Então, o mais comum é a enxaqueca sem aura. Certo. E os pacientes que têm enxaqueca, eles têm maior risco de AVC? Bem interessante essa pergunta, né? A gente tem uma associação de risco aumentado de acidente vascular cerebral naquelas pacientes que usam anticoncepcional oral combinado, né, progesterona com estrogênio, certo. E que tem enxaqueca com aura. Né? Então, esse tipo específico de enxaqueca
a gente evita o uso desse tipo de anticoncepcional. A gente conversa com o médico ginecologista da paciente, a gente acaba optando por outras opções para não usar em específico, principalmente por causa do estrogênio, por essa associação no risco. Certo. E a mulher que não utiliza do anticoncepcional, pela fase hormonal que ela está, ela também pode ter dores de cabeça? A cefaleia, a enxaqueca, ela é mais prevalente no sexo feminino. Sim. A maioria dos tipos de dor de cabeça são mais prevalentes na mulher. E isso se deve, em grande parte, à associação com o ciclo hormonal. Sim. A gente pode ter um tipo de enxaqueca específico, que a gente chama de enxaqueca menstrual, que acontece naquele período perimenstrual. E a gente pode ter algumas pacientes que têm enxaqueca e acabam tendo mais crises, aumentando o número de crises ou tendo crises mais intensas no período menstrual. Certo. E esse, no caso, relacionado ao período menstrual, ela tem uma duração 2 dias, 3 dias? Isso. Não, isso é individual. E a gente pode ter outros tipos de dor de cabeça, né, associadas ao período menstrual, pré-menstrual, principalmente, não necessariamente a enxaqueca. Isso é muito individual, de paciente para paciente, e o tratamento também acaba sendo individualizado de acordo com as características da dor e com as características da paciente. Certo. E outra coisa, doutor Yuri, que a gente vê muito hoje se falar em ansiedade, depressão, doenças de origem emocional. Qual a relação dessas doenças com dor de cabeça, com enxaqueca? Tem uma relação direta? Sim, com certeza. A enxaqueca, ela tem vários gatilhos, coisas que desencadeiam crises. E a ansiedade, o estresse, a sobrecarga no trabalho pode estar entre eles, né? Isso é bastante comum. Então, é um fator que a gente acaba tratando, né, junto com a enxaqueca. A gente tem vários outros gatilhos, dependendo da situação, que a gente tenta identificar. Mas determinados tipos de comida que o paciente ingira pode ser um gatilho para crise. A falta de alimentação, jejum prolongado, pode ser um gatilho também para uma crise de enxaqueca. Varia muito de acordo com a individualidade do paciente. Tá. E falando em alimentos, o doutor pode colocar para as pessoas se o famoso chocolate é que desencadeia uma crise de enxaqueca? Certo. Isso é bastante perguntado nos consultórios. Sim. E isso, mais uma vez, é muito individual. Eu tenho algumas pacientes, sim, que dizem que o chocolate, para elas, causa crise de enxaqueca. E outras não. Então, o que a gente tenta fazer durante a consulta? É individualizar. E tentar ver qual alimento, qual gatilho que vai causar crise. Tem outros alimentos relatados. Por exemplo, melancia está associado como um gatilho de crise de enxaqueca. Melancia, consumo de melancia. Que coisa curiosa, né? Porque é uma fruta e... alimentos ultraprocessados, alimentos com muitos conservantes, alimentos fritura, gordura. Então a gente acaba tentando individualizar isso e o paciente eliminar o gatilho da enxaqueca, né? Porque o interessante é eliminar os gatilhos, né? Exato. Tentar otimizar, né? E jogar para todos os lados, digamos assim. Cuidar com a alimentação, tentar evitar estresse, ansiedade, que às vezes isso nem sempre é fácil. Sim. E outras coisas importantes que estão relacionadas, além de uma alimentação saudável, que acaba sendo importante para tudo, não só para o controle da enxaqueca, atividade física. Atividade física ajuda bastante no controle da dor, principalmente atividade física aeróbica. Até ia comentar sobre isso, que a atividade física, a gente já fez outras entrevistas, né, e ela está muito ligada com o bem-estar em geral. Em geral, como fator protetor para várias doenças. E para a enxaqueca não é diferente. Para a enxaqueca, que deriva de uma ansiedade, de depressão, que também a atividade física é benéfica, então... Tem tudo a ver, né? Manter ali quantas vezes por semana? Não adianta ser só no domingo, né? O ideal é pelo menos 3 vezes na semana e uma atividade física aeróbica. Aeróbica, né? Explicando para as pessoas que é aquela atividade em que a pessoa se exercita de uma maneira mais intensa, né, doutor? Seria uma caminhada, um pedal? Isso, tenta adequar de acordo com o perfil do paciente. Corrida, caminhada, pedal, e a gente vai
tentando encaixar na vida do paciente aquilo que traz mais bem-estar, é mais confortável para ele e acaba ajudando no controle das doenças. Doutora, a gente sabe que a medicina evolui, né, diariamente. Qual a diferença de tratar um paciente com enxaqueca hoje e, por exemplo, 10 anos atrás? Existem novidades? Sim, com certeza. As doenças neurológicas, como um todo, né, a gente teve uma evolução significativa nos tratamentos nos últimos anos. Né? O tratamento da enxaqueca, ele não é necessariamente medicamentoso. Né? Okay. Sempre que o paciente tem enxaqueca, a gente faz exatamente o que a gente conversou. Tentar identificar os gatilhos, remover os gatilhos, começar a atividade física, alimentação, ingestão adequada de líquido, que também é uma coisa importante. A privação, a desidratação ajuda como gatilho para a enxaqueca, que são fatores muito importantes. Identificar depressão e ansiedade, e de acordo com todas as características e comorbidades do paciente, indicar um tratamento medicamentoso quando necessário. Normalmente a gente indica um tratamento medicamentoso, a gente divide o tratamento medicamentoso, na verdade, no tratamento da crise e no tratamento profilático. O que é isso? No tratamento da crise, o paciente tem uma crise de enxaqueca, ele vai lá e toma medicação para tratar aquela crise. Okay. Quando ele está tendo muitas crises, né, crises frequentes, de forte intensidade, que são incapacitantes, a gente acaba fazendo um tratamento profilático. Uma medicação que o paciente vai tomar todos os dias, por um período X, para prevenir, né, ou pelo menos reduzir significativamente o número de crises e a intensidade dessas crises. Né? As medicações que a gente tem para isso são medicações que tratam outras doenças. Então a gente tem classes de remédios, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, até remédio para pressão arterial, por exemplo, que pode ser usado para tratar enxaqueca. Então é importante que o paciente procure atendimento médico. O médico vai individualizar o caso dele, vai ver as indicações, se ele tem contraindicação a algum medicamento, e optar por um desses medicamentos. Além do tratamento com fármacos, com medicamentos, nos últimos anos a gente tem incorporado outras técnicas para tratar enxaqueca. Por exemplo, toxina botulínica, que é muito utilizada para estética, a gente pode acabar utilizando também para enxaqueca. A gente tem um protocolo específico, são feitos vários pontos de aplicação na face, pescoço, e o paciente acaba tendo um resultado bom, tem uma evidência boa. A gente tem estimulação magnética transcraniana, que são aparelhos que a gente coloca no couro cabeludo do paciente e acaba ajudando a tratar a enxaqueca também. E mais recentemente surgiram alguns fármacos que são anticorpos monoclonais, que são medicamentos que são injetáveis, que também funcionam para o tratamento da enxaqueca. Essas últimas opções que eu falei para você, a gente acaba deixando para aqueles pacientes que são refratários, que a gente tenta usar medicação, ou tenta mais de uma medicação, e elas não funcionam. Okay. Né? Então seria mais num extremo assim, de opção. Muito bem. Então, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse tema de enxaqueca. A atenção e cuidados com a saúde é fundamental para uma boa qualidade de vida. E a Clínica Cubila Assistência Médica oferece procedimentos seguros com resultados comprovados na área da ortopedia e traumatologia. Intervenção em dor, rizotomia, medicina regenerativa, proloterapia. Estamos localizados na Rua Benjamin Constant, 580, anexo ao São Camilo. Clínica Cubila Assistência Médica. Quer antecipar agora ou novamente seu FGTS? Vem para a S7 Soluções Financeiras. Não realizamos consulta ao SPC nem ao Serasa. Sem burocracia nem filas, contratação 100% digital. Taxa mais baixa em relação a outras modalidades de crédito. Débito direto na conta vinculada ao FGTS sem mensalidade, sem parcelas mensais. Não impacta na contratação de outras linhas de crédito. Valor mínimo de R$ 150. Entre em contato pelo nosso WhatsApp
47 99179 3630. S7 Soluções Financeiras. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. De volta então com o programa Vida e Saúde, o tema de hoje é enxaqueca. Estamos aqui com o Dr. Yuri Pereira dos Santos, que é médico neurologista. Dr. Yuri, quando o paciente não melhora das crises de enxaqueca, né, tá já tomando uma medicação, quando que ele deve procurar ajuda? O que ele deve fazer? Isso, boa essa pergunta. Toda dor de cabeça que é incapacitante, que traz prejuízo funcional ao paciente, em que está atrapalhando no trabalho, na escola, na faculdade, tem que procurar ajuda. Né? Não é normal conviver com dor. Sim, sim. Né? Sempre que essa dor tem essas características e tem uma frequência, né, tem que se procurar ajuda. Nem toda dor de cabeça é necessariamente enxaqueca. Então, uma cefaleia persistente, uma dor de cabeça persistente, tem algumas outras características associadas à dor de cabeça, que são sinais de alerta, né, que devem fazer o paciente procurar atendimento mais rápido. Por exemplo, uma dor de cabeça nova, de intensidade forte, que o paciente nunca teve, aquela pior dor de cabeça da vida, tem que procurar atendimento imediato. Dor de cabeça associada à febre ou outros sintomas, também tem que procurar atendimento quanto antes. Que são as dores de cabeça que são secundárias a outras condições que podem ser potencialmente mais graves. Certo. Então, nesses casos, o paciente tem que procurar atendimento o mais rápido possível. Nos casos de enxaqueca, o tratamento ele visa não só reduzir o número de crises, mas fazer com que a medicação que o paciente toma quando está com uma crise, que ela seja mais eficaz. Então, a gente tem sucesso no tratamento profilático da enxaqueca quando a gente reduz o número de crises, mas não necessariamente que o paciente não tenha mais crises. Ele pode ter crises, mas elas podem ser mais leves e mais distanciadas. Mais distanciadas e que melhoram mais rápido, com analgésico, por exemplo, o que não acontecia antes. E até uma coisa que a gente pode colocar que o doutor falou, né, que o normal é estar bem, né? Normal é estar bem. Essa minha dor é normal, né? Dor não Exato. é normal, isso eu né? vejo muito no consultório. Eu tenho essa enxaqueca há anos. Né? Desde que eu era adolescente eu tenho essa dor e eu acabei aprendendo a conviver com ela. Não, a gente não aprende a conviver com dor. Agora a gente tem que mandar embora, né? Qualquer tipo de dor, né? Qualquer tipo de desconforto. E a enxaqueca é uma condição que às vezes não é muito valorizada, né? Sim. Porque ela não é visível, né? É muito subjetivo, né? Você avaliar a dor do outro, isso é muito subjetivo. É só uma dorzinha de cabeça. Não é só uma dorzinha de cabeça. Normalmente a enxaqueca tem uma intensidade leve, de moderada a intensa, né? E ela é incapacitante. Então não é só uma dorzinha de cabeça. Perfeito. E o paciente que tem dor de cabeça, todo paciente precisa fazer um exame? Porque essa acho que é uma dúvida também das pessoas, isso, né? Sempre que a gente tiver dor de cabeça com algum sinal de alerta, como esses que eu falei para você, a gente precisa ter um exame de imagem. No caso da enxaqueca clássica, né, o paciente que tem uma dor de cabeça que preencha os critérios para enxaqueca, não necessariamente é obrigatório a gente ter um exame de imagem. O exame de imagem ele serve como diagnóstico diferencial para a gente excluir outras coisas que possam estar causando aquela dor de cabeça, está causando uma cefaleia secundária. Então, o médico sempre tenta individualizar, né, e orientar o paciente se precisa ou não fazer o exame de imagem. Por isso, nada melhor, né, doutor, do que sempre procurar uma ajuda especializada, que é importante de diferenciar, né, quem vai precisar de um exame, ou se realmente é uma coisa mais tensional de momento, né, um especialista com certeza vai conseguir fazer essa diferença. Isso que você falou é importante. Muitas vezes os pacientes, eles estão ou se medicando de forma errada, né? Existem alguns tipos de medicamento
de analgésicos que são comumente vendidos nas farmácias, que eles não são indicados para tratar crise de enxaqueca. Né? Então, a gente às vezes pode ter pacientes que fazem uma condição que a gente chama cefaleia por abuso de analgésico. Né? O paciente está tomando muito medicamento analgésico, ele já teria indicação de fazer outro tipo de tratamento, como um tratamento profilático, que a gente conversou antes, e ele demorou muito para procurar ajuda. Né? Daí ele chega no médico já tomando analgésico todos os dias. Não é comum tomar analgésico todos os dias. Se você está precisando tomar remédio para dor de cabeça todos os dias, você precisa procurar ajuda e o tratamento precisa ser otimizado. Muito bem, bem colocado. Crianças, doutor, tem enxaqueca? Isso é comum? Não é uma condição comum em crianças, mas sim, a enxaqueca pode estar presente nas crianças. No tratamento da enxaqueca em criança, a gente acaba utilizando outros fármacos não comumente utilizados em adulto, quando é necessário fazer profilaxia, e tem alguma relação também com fatores genéticos. Por exemplo, mãe com enxaqueca, filha com enxaqueca. A gente vê muito isso no consultório. Tem alguma questão física? Então, tem algum fator genético associado, com certeza. Tá. E outra questão que eu queria colocar para as pessoas, e que o doutor pode me corrigir, a dor de cabeça, ela é um sintoma que pode ser de várias doenças também, né? Exato. E aí vem a questão de você procurar uma ajuda, porque de repente você pode estar com uma pressão alta, um problema de fígado, que não tem nada a ver com enxaqueca, né, doutor? É bem interessante essa tua pergunta. A gente classifica na medicina a dor de cabeça como primária ou secundária. Primária é quando a dor de cabeça é o problema. Por exemplo, a enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia em salvas. A dor de cabeça é a doença. Sim. E a cefaleia secundária, a dor de cabeça é o sintoma. E esse sintoma pode ser secundário a várias condições. Desde condições comuns, como um resfriado, uma infecção viral que cursa com dor de cabeça, até condições mais graves, né? Como um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral. Então, quem vai conseguir diferenciar isso, né, é o médico e direcionar para a investigação e para o tratamento adequado. Muito bem. Então, pessoal, fiquem atentos, né? Sempre que tiver uma dor que está fora, qualquer dor, né? Normal é a gente se sentir bem, mas quando tiver alguma dor, saibam que é necessário, né, procurar uma ajuda especializada. Quero agradecer, doutor Yuri, pela presença aqui no programa. Acho que suas informações muito bem colocadas aí para as pessoas. Se quiser deixar o endereço do seu consultório. Certo. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com você. Sempre um prazer. Nosso consultório, a Clínica Sinapse, fica na Rua Costa Carvalho, 547, aqui em União da Vitória. Muito bem. Então, finalizando esse primeiro programa Vida e Saúde, quero mandar um abraço bem especial lá para o pessoal da Midori Flores, né? Que agradecer aí pela decoração aqui do nosso estúdio. Então, um abraço bem especial lá para a Floricultura, para o pessoal da Midori. Pessoal, então nos vemos novamente na quinta-feira. Um abraço e até lá!